Mas eu quero passar para você a visão era o seguinte: as pessoas elas ficavam tão fanáticas pelos seus candidatos que elas começavam a fazer protesto nas ruas. Eu vi algumas pessoas de movimentos que elas tiravam as suas ruas, tiravam as roupas nas ruas, se despiam e andavam completamente nu com frases de ataque a outro partido. Eu via pessoas. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Romanos capítulo 13, versículo 1 a 2. Olá a todos que acompanham o canal Notícias Gospel Online. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje trago a vocês mais uma forte mensagem profética do apóstolo Paulo Silva, da Igreja Pentecostal Semeadores. No vídeo que você vai ver a seguir, o apóstolo Paulo Silva fala sobre conflitos que haverá entre partidos políticos, que acontecerão nas eleições desse ano. Quero te pedir que não pule esse vídeo, mas assista até o fim. Mas antes, quero te pedir que deixe seu like, compartilhe nosso vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E agora vamos para o vídeo. Então, Deus ele colocou no nosso coração isso porque existe uma revelação dentro do cenário político para 2022 de que as pessoas elas terão desentendimentos tão fortes, tão grandes, que elas defenderão partidarismo, elas defenderão bandeiras, que ao ponto delas gradearem-se contra si, ao ponto delas entrarem num combate contra si. E o que Deus revelava era o seguinte: a confusão começava dentro de casa, os próprios moradores da sua família, um defendia o partido A, outro defendia o partido B, e dentro disso os dois entravam em atritos ao ponto de romperem relações familiares, ao ponto de romper amizades e, na sua pior hipótese, tornarem verdadeiros inimigos uns dos outros. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o Brasil, nesse momento, se una para que seja feita, então, a vontade de Deus. Para que Deus coloque no governo uma pessoa que tenha submissão, que tenha ideia do que é Deus, porque às vezes a pessoa não tem submissão, mas pelo menos ela tem ideia do que é Deus. E que tenha muito mais que isso, temor a Deus, que tema a Deus. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o justo governa, o povo se alegra. Está escrito dentro da Bíblia Sagrada. Então eu quero que você entenda o seguinte, o que eu vou falar aqui, com muita coerência, com muita sutileza. Eu não quero citar o nome aqui, mas para que você entenda o que Deus, antes de eu passar essa revelação, para que você entenda o que Deus realmente quer que nós brasileiros façamos. Em primeiro lugar, Deus quer que você tome o governo de sua casa. Como é isso, pastor Paulo? A Bíblia diz que o obreiro que não governa bem a sua casa não está apto a governar a casa de Deus. Consecutivamente, ele deu a entender que nós somos obreiro dentro da nossa casa. Então, você como obreiro dentro da sua casa, estabeleça um tempo com Deus de orar, de clamar, de buscar, jejuando, vigiando, fazendo atos proféticos como ungindo os umbrais das portas de entrada de sua casa, para que o espírito da confusão, do engano não entre dentro do teu lar, vigiando com as informações que chegam até a ti, através dos veículos
de comunicação, para que você não tenha a tua mente ludibriada, e pedindo a Deus que faça da tua mente orações sobre a sua mente e sobre a mente de seus filhos, sobre a mente de seus familiares, oração determinativa de proteção sobre a tua mente, oferecendo a Deus que fique cativo a sua mente em um ato profético, para que você tenha o discernimento para quando lê uma notícia que não é conveniente, que não convém, que é mentirosa, para que quando você lê essa notícia, não venha trazer em você dúvidas e muito menos venha te desviar daquilo que você realmente pensa. Cristão pensa como cristão. Cristão anda com cristão. Cristão dá as mãos para aquilo que favorece o cristianismo. Entendeu? Então eu quero deixar bem claro aqui, através desse vídeo, nossa intenção como líder religioso e como influenciadores digital, que nosso público tenha esse entendimento da parte de Deus. Aqui não há defesa para A, para B, mas há sim um esclarecimento daquilo que nós temos nos proposto a passar da parte de Deus, como porta-voz de Deus, para que você entenda então o que Deus quer para nós. Porque quando você ora dentro da sua casa, não fique pensando que vai ficar tudo a mil maravilha. Não. Como Deus falou em 2021, escassez de água, escassez de alimento. Quando a gente fala de escassez de água, não é que vai faltar totalmente a água na sua casa, mas vai ficar escasso. Aqui onde a gente mora, na cidade de Ribeirão das Neves, já existe a escassez de água, né? A gente tem acesso à água potável? Temos sim acesso à água potável. Mas nós temos, existem bairros que ficam 3, 4 dias sem receber água na sua casa. Então a gente tem que se adaptando, depois de uma chuva tão forte como essa que teve no início do ano, a gente tem que se adaptando. Então não há justificativa de dizer que está faltando água para mandar para as torneiras das pessoas. Então, isso tudo é questões políticas. Acredito eu que isso tudo seja questões políticas. E nós precisamos entender que, sim, existem pessoas que têm, sim, condição de resolver as situações que a sociedade tem, os problemas que a sociedade tem, elas não sei por que cargas d'água, elas não resolvem. Fique atento nisso e ore dentro da sua casa para que não falte alimento, porque agora você vai comprar comida, você tem o dinheiro no seu bolso, mas você não consegue comprar o que você precisa para dentro da sua casa. Não é o supérfluo, porque de primeiro você comprava o supérfluo, o necessário e o supérfluo. Então a escassez já chegou aí. E na sua pior hipótese, a escassez vai ser muito mais intensa, de faltar mesmo alimento, de faltar mesmo a água, entendeu? Então a gente precisa estar ligado nisso, porque a palavra de Deus ela vem se cumprindo. A palavra de Deus ela se cumpre a cada dia. E eu quero dizer para você o seguinte: eu estou aqui como porta-voz de Deus e também como uma pessoa pública que tem aqui essa ferramenta que é a internet, para dizer para você o seguinte: na visão que tivemos, havia um grande conflito, e a gente tem que pensar o seguinte: a visão ela pode cumprir ou não cumprir. Se você está em posicionamento com Deus, você pode muito bem orar e Deus dá o livramento, como Deus deu o livramento a Ló, lá em Sodoma e Gomorra, retirando-o de lá. A gente pode orar e Deus dá o livramento, como deu ao rei Ezequias, que o profeta Isaías foi até a ele e disse que ele teria a sentença de morte, e ele virou o rosto para a parede, orou a Deus, e Deus deu o livramento, acrescentando-lhe mais 15 dias de vida. Então isso é muito relativo quando a igreja ora. Mas eu quero passar para você a visão era o seguinte: as pessoas elas
ficavam tão fanáticas pelos seus candidatos, que elas começavam a fazer protesto nas ruas. Eu vi algumas pessoas de movimentos que elas tiravam as roupas nas ruas, se despiam e andavam completamente nu, com frases de ataque a outro partido. Eu via pessoas rasgavam as bandeiras do Brasil em praça pública. Eu via a pessoa comendo a Bíblia. Deus me mostrava nessa visão, assim, o conflito, elas se conflituavam umas com as outras, de porrete, de briga, de confusão, uma machucando a outra. Era uma confusão que os olhos do mundo voltavam para o Brasil, e as redes de comunicação, entre ela televisão, rádios e internet, informavam isso para os outros países. Era um sangue jogado em praças públicas, uma confusão generalizada, que o diabo atacava, ele é oportunista, atacava a mente das pessoas. Então eu, como cristão, estou aqui para te dizer o seguinte: Deus quer interromper isso. Deus não quer que haja conflito nessa eleição. Deus quer que, mesmo que você tenha um candidato e você tenha a petição, que você tenha prazer em votar nele, que você defenda o seu candidato, que você cuide do seu partido, mas que você não parta para a violência, como Deus me mostrava nessa visão. Entendeu? O movimento precisa entender o seguinte: antes de tudo, nós somos um país democrático e as pessoas elas têm o direito de escolher em quem elas vão votar, em quem elas vão colocar no poder. O importante é esclarecer aqui a você que é cristão que não tem como um cristão votar numa pessoa que não é cristã. Não tem como o cristão votar numa pessoa que aderem a religiões que não são a nossa, aqui voltando para o núcleo religioso, a religiões que não são a nossa, e que faz até trabalhos espiritualistas para se favorecer a deuses pagãos, entendeu? Qual que é o trabalho espiritualista que nós cristãos fazemos? Nós oramos, nós jejuamos, nós consagramos a um único Deus que se chama Yeshua e Hamashia, para o Brasil aqui, Jesus Cristo. Então, vamos colocar tudo nas mãos de Deus, porque as praças as praças públicas, elas serão tomadas por confusão muito grande se Deus não tiver compaixão de nós, ao ter que ser a ter que as autoridades intervir, colocar a polícia na rua e agredir mesmo, ter agressões contra os protestantes, contra aqueles que estiverem ali protestando e aqueles que estiverem ali defendendo os seus partidários, seus partidarismos, e até uns combatendo contra os outros ao ponto de sair a nível internacional notícias desagradáveis como morte, como conflito. Você está me entendendo? Eu tive essa visão da parte de Deus em 2021, eu gostaria de relembrar essa visão aqui e pedir a você, quando você for votar, além de ouvir as propostas de cada um, você também pense bem que nós não temos que ter aqui no Brasil uma pessoa que já nos deu índice, contra fatos não existe argumento, que já nos deu índice, já nos deu mais que prova de que é uma pessoa que foi provado, que saqueou os cofres, que se beneficiou, se apropriou, né? E ao ponto de ir parar dentro de uma cadeia, né? E o outro candidato o que fez e o que faz. Ele, quando em momentos de confusão, de tribulação, de luta, você sempre pode procurar ele diante de Deus, ele vai estar com o seu joelho dobrado, orando,
clamando a Deus e buscando auxílio do Espírito Santo. É isso que nós cristãos temos que observar. Observar que estamos em crise, existe uma crise que não é uma crise de nível nacional, é uma crise de nível internacional, entendeu? As nações estão sendo o quê? Provada por Deus. Então fique atento e na hora de você, então, votar, não vote nulo, nunca vote nulo, vote na pessoa que você tem a atenção de examinar a vida dela e de ver como que está a situação da vida dela diante das mídias, diante da sociedade. Porque entrar numa rede social, falar num aparelho de emissora de televisão, é muito fácil. Agora, nós não podemos esquecer o passado que essa pessoa tem, sem antes ela nos mostrar uma regeneração. Enquanto um ora, o outro faz trabalho espiritualista em seitas que não são uma nossa. Amém? Deus em Cristo te abençoe, eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Celestial, oramos pelas eleições 2022, colocamos cada partido, meu Pai, e cada candidato nas tuas mãos e te pedimos que todo espírito de confusão não venha reinar na nossa nação brasileira, mas que nós tenhamos, sim, Senhor, discernimento daquilo que tu tanto queres para nós. Eu te coloco nas tuas mãos e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.